Meus queridos irmãos, graça e paz, mas vai incomodar. E eu quero ver se você é capaz de ir até o final. Vai incomodar principalmente algumas pessoas, normalmente incomoda muito crente religioso, mas eu quero trazer uma reflexão para você aqui e espero que você renove a sua mente e creia que Deus ele opera em meio a toda e qualquer situação. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 16 e capítulo 8, versículo 1 e 2. Diz assim o versículo 16: Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Capítulo 8, versículo 1 e 2 diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Olha, esse texto aqui é para você compreender um princípio das Escrituras. Olha, nós nos alegramos quando nós podemos confiar em pessoas. E é claro que existem pessoas certas nas quais confiar. É possível que em meio a muita tribulação, prova, alguém possa ter abundância de alegria? Ou será que em meio a muita pobreza ou profunda pobreza pode superabundar uma grande riqueza de generosidade? É possível? Biblicamente é possível. Por isso que eu disse que vai incomodar. A maioria das pessoas se conectam mais às más notícias do que às boas novas. Isso é comum à maioria dos homens. Isso é comum a uma geração sem uma mente renovada. Veja bem, quem fala de esperança em tempos como este que nós estamos vivendo é taxado de louco. E quem fala de saúde, quando se vê muita doença, parece ser insensível. É verdade que falar de fé em meio a uma geração incrédula é absurdo. Por que não crer em Deus e em princípios que Ele estabelece para uma abundante riqueza de generosidade e ao mesmo tempo também uma abundância de alegria, ainda que em meio a muita tribulação? O apóstolo Paulo disse assim: eu me alegro porque posso confiar em vocês. Será que nós podemos confiar uns nos outros dentro deste entendimento, desta reflexão? Então vamos lá. O que muitas pessoas não entenderam é que tudo que você foca se expande. Aí Provérbios 4, 23, falar de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, essa maneira de enxergar o mundo não diz tanto respeito ao que está fora de nós, mas ao que está dentro de nós. Por isso, alguém disse que o coração do problema, na verdade, é um problema do coração do homem. Isso se torna muito real nos nossos dias. Por isso as pessoas estão à procura de notícias e elas se alegram mais com más notícias. Elas celebram mais o caos. Elas gostam de falar destas coisas. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 fala que os homens devem nos considerar ministros dos mistérios de Deus, despenseiros dos mistérios de Deus. É uma coisa que você precisa entender.
O que para algumas pessoas ainda é mistério, para nós foi revelado, e nós somos despenseiros, e nós administramos a despensa para trazer os mistérios que foram ocultos como revelação àqueles que querem ouvir. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 diz que cada um de nós deve administrar o dom como nós o recebemos, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Há uma despensa farta. No final você vai entender que há abundância de generosidade. Há sim abundância de alegria na tribulação e generosidade na pobreza. Há uma despensa farta e nós somos despenseiros. Nós administramos essa despensa e nós trazemos de dentro dessa despensa para os homens. Efésios capítulo 3, versículo 10 diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de principados e potestades. Olha, despenseiros de 3 coisas, sabe? E trazendo a revelação dessas 3 coisas ao mundo: os mistérios de Deus, a graça de Deus e a sabedoria de Deus. E essa graça e sabedoria é revelada nos 2 últimos textos que eu acabei de ler como multiforme. Ela tem facetas a ser reveladas aos homens, e aí vai precisar uma renovação de mente para que nós possamos não só desfrutar, mas transbordar, assim como aquela igreja que encontrou uma necessidade na Macedônia e se dispôs em meio a todas as suas aparentes limitações materiais. E é exatamente nesta hora que Deus prova o nosso coração. Vai incomodar, principalmente o crente religioso, porque nós temos hoje em dia mais mensageiros do caos do que mensageiros da esperança. Vai incomodar. Porque como ter abundância na tribulação e como ter riqueza na pobreza. Por isso estão vivendo as promessas de Deus os que focam no que farta e não no que falta. Porque tudo aquilo que você está focado se expande. Alguém disse isso com muita propriedade. É loucura falar de saúde na doença. E é um absurdo ficar falando de riqueza na pobreza para alguns. Choca a religiosidade. Mas não estranhe essas coisas. Os bêbados amam estar entre os bêbados. Os tolos amam estar entre os tolos. Mas os sábios amam estar entre os sábios. O nosso coração, na verdade, ele revela nossas inclinações. E aonde nós focamos quando a maioria das pessoas focam. Mas essa não é a proposta das Escrituras para os homens. Olha, quando nós focamos na coisa errada, nós sempre vamos buscar uma explicação ilógica, ou vamos nos dar desculpas para não estarmos vivendo o que fomos chamados a viver, ou justificarmos o que não estamos vivendo, ou acusarmos o governo, acusarmos a família, acusarmos a igreja, acusarmos uma geração inteira, reclamarmos, murmurarmos dos governos, da economia, da política, e esse foco na coisa errada expande a complexidade da vida das pessoas.
E se você quer viver uma vida plena, você vai ter que aprender a matar a complexidade. Não é tão simples, mas mentes renovadas podem cumprir o propósito. Por isso, num mesmo país, numa mesma nação, em meio às mesmas realidades, algumas pessoas estão fluindo e outras pessoas estão sufocadas. O princípio é este: enquanto a economia está caindo, existem pessoas deslanchando. E outros, enquanto a economia está crescendo, eles estão caindo. Se o problema fosse a economia e não fosse a mente do homem, isso tudo que eu estou dizendo seria ilógico. Porque a economia está em baixa e tem gente crescendo. E a economia está deslanchando e tem gente murmurando. Então o problema não é o que é externo a nós. O problema é o que nós carregamos dentro de nós. E a boca fala do que o coração está cheio. Que Deus renove o seu pensar, o seu sentir e o seu agir. Que Ele te leve a uma dimensão de poucos que creem num Deus que todas as vezes que impossibilidades apareciam, Ele mostrava que nele tudo é possível, assim como Ele nos ensinou a crer que tudo é possível ao que crer. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que nós mergulhemos mais profundamente na revelação das Escrituras e assim nos tornemos despenseiros de mistérios, de multiforme graça e multiforme sabedoria. Que os nossos adversários nas regiões celestiais também conheçam que Jesus Cristo é o Senhor. A Ele a glória para todos sempre. Um forte abraço, amo vocês e em Cristo avançar.